Então, o senhor tem mais alguma coisa a falar sobre a semana passada? Nós estávamos falando a semana passada a respeito das parábolas. Isso. Lemos a primeira e eu dei duas leituras, fiz duas explicações. Agora vem um texto intermédio. E este texto intermédio não é fácil, mas estamos aqui para isso. Podemos. Aproximando-se, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós foi dado, note o leitor, o telespectador, a passiva divina. Deus deu a vós. Deus vos deu. Mas a eles não. Por que que Deus deu a estes e não deu a eles? Por que que apenas aos discípulos? Atenção, os discípulos aqui não são os 12, não. São os discípulos, número indeterminado. Os discípulos são aqueles que escutam Jesus com docilidade de coração e, para estes, tudo se torna claro. Por vontade de Deus, os discípulos conhecem os mistérios do seu reino. Passam a conhecer. Deus em Cristo revela-os a eles. Mas o que acontece com os de fora? Quem são os de fora? Vejam, nós não estamos aqui dentro de uma casa. Jesus saiu da casa. Jesus se pôs à beira-mar. Quem são os de fora? Os de fora aqui são aqueles que não aceitam a palavra de Deus pronunciada por Jesus. E para estes, as parábolas não se esclarecem. Tudo fica e permanece enigmático. Pois àquele que tem, lhe será dado e lhe será dado em abundância. E estes são os de dentro, estes são os discípulos que recebem sempre mais. Mas ao que não tem, estes são os de fora, que tem pouquíssimo. Mesmo o que tem, lhe será tirado. Mesmo o que tem, será tirado. É uma experiência esta que todo pregador, mais cedo ou mais tarde, faz. Quantas vezes fiz esta experiência? Quando se celebra uma missa, a pedido da família, veja só, de 7º dia. Uma missa por alguém que faleceu. Às vezes, a igreja está cheia. Você prega, ao mesmo tempo em que prega, percorre com o olhar o auditório. É exatamente isto. Existem alguns de dentro e existem muitos de fora. Muitos de fora. Estão ali cumprindo um dever social, uma obrigação, mas ouvem, estão calados, estão quietos, não estão agitados, não são rebeldes, não estão falando, mas se percebe que não estão entendendo nada. Nada, absolutamente nada da linguagem de Deus. Estão numa outra. Terreno infértil. É mais do que terreno infértil. É total incapacidade de assimilar que quer que seja que venha de Deus. Está aí. É por isso que lhes falo em parábolas. É por isso que para estes, todo o discurso de Jesus, todo o seu ensinamento, vira um enigma. Agora, é preciso encontrar uma razão para isto no Antigo Testamento. Deus já previa que as coisas seriam assim? Ou isto aqui é uma surpresa que tomou Deus desprevenido? Continue. Aqui vem ao encontro do que o senhor disse. Continue. Porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender.
É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: E aí está um texto do Antigo Testamento, de Isaías, capítulo 6, que vem justificar esta conclusão trágica, pessimista de Mateus. certamente, haveis de ouvir e jamais entendereis. O que é paradoxal, é ouvir e não entender. Porque normalmente se ouve e se entende, mas aqui se ouve e não se entende. Certamente, haveis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Isto é, se o povo ou diversos se obstinam no mal, não abrem o próprio coração, e se Deus manda que mesmo assim Jesus fale, o que acontece? Jesus fala e não será entendido, não será compreendido. E neste caso, o endurecimento do coração é previsto por Deus e, de certa maneira, ratificado por Deus. Se você endurecer o seu coração, Deus aceita o desafio do coração endurecido. Certo. Mas felizes os vossos olhos. Mas, e agora se volta para os discípulos, né? Que não são apenas os 12, não. São todos os que ouvem e entendem, os que estão dentro. Mas felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. E, naturalmente, Mateus não está pensando apenas nos anos 20, com este logium aqui, mas está pensando também nos anos 80. A sua comunidade era feliz, porque via e compreendia, ouvia e entendia. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Pois é, aí está, então, a sorte daqueles que se abrem para Deus. Agora vem, depois deste intermédio, onde o evangelista explica aos leitores o paradoxo daqueles que não entendem, daqueles que não se abrem para Deus, vem aqui a explicação que não provém de Jesus, dos lábios de Jesus, mas foi dada pela comunidade protocristã. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Agora vem, pela primeira vez, não no texto, mas na explicação, o verbete, o vocábulo parabolé em grego, que significa comparação, provérbio, explicação, mais ou menos simbólica. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu que na história desta parábola, cedo ainda, a comunidade a alegorizou. O que significa alegorizar? Significa dar uma espécie de compreensão a cada elemento da parábola. Agora, cada campo vai ser indicado ou vai ser apontado como um tipo de gente. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Isto é, aqueles a quem a palavra de Deus não faz efeito algum, nem inicial. Existem estes? Muitos. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação, uma perseguição, por causa da palavra,
logo sucumbe. E o texto mais importante é a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. São aqueles que aceitam apenas navegar em mar sereno, mas não em mar turbulento. Vamos fazer um intervalo? Vamos continuar, não é? Não tem intervalo. Temos já intervalo já? Não. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra. Este é o terceiro terreno, ou seja, receberam, mas por razões diferentes dos dois primeiros, também não frutificaram. E qual é esta razão aqui? O excessivo apego ou a excessiva preocupação com os bens deste mundo. Você certamente conhece pessoas que se levantam de madrugada, 5, 5:30 da manhã, correm o dia inteirinho, carregar o marido não sei para onde, levar filho não sei para que lugar, voltar para casa, passar no banco, ir ao supermercado. Chega à noite e estão exaustos, ou exaustas. Heróis e heroínas para este mundo aqui. Para Deus, não deram nada. E ela se torna infrutífera. Tá aí. O que foi semeado em terra boa? Ah, bem, aqui é a última alegorização e esta é a única positiva. É aquele que ouve a palavra e a entende. E mesmo assim é preciso tomar cuidado, porque também há diferença entre os que ouvem e entendem. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. 100, 60 ou 30, dependendo também. Vamos fazer um intervalo e voltamos.